Bom, agora tá gravando. Cadê a Caione? Caione saiu. Tá aí, Caione? Você tá aí? Tá, Tô aqui, professor. tá. O sistema tá meio doido hoje. O sistema tá maluco hoje. Tava pedindo pra você sair pra eu poder gravar. O que que você vai aprontar hoje, Caione? Hein? Tô fazendo costelinha depois. Ah, sei. Você vai botar um Projan.exe aqui, né? Tô vendo. Boa noite, crianças. Prazer revê-los. Hoje a nossa aula não tem matéria nova, é revisão para a prova da semana que vem, tá? O material dessa aula é o material que foi disponibilizado para vocês nas aulas anteriores, tá? Não há nada novo. Bom, vamos lá, então. Quanto aos trabalhos, está tudo bem? Vocês estão entregando? Já recebi alguns, né? Ainda tem prazo, né? Ainda tem prazo, sim ou não? Até meia-noite. Sim, tem prazo, né? Tem prazo para dar aquela finalizada, não para começar, né? Para começar, acho que não vai dar tempo. Mas, enfim. Ah, vamos lá, então. Vou seguir a nossa lógica, tá? Das nossas aulas, tá bom? E a gente iniciou conversando sobre intervenção do Estado na propriedade privada. Tá? Quando a gente aborda esse tema, primeiro a gente tem que saber o que é propriedade, né? Que se o Estado vai intervir na propriedade, tem que saber o que é propriedade. Propriedade do ponto de vista jurídico. Né? Propriedade é a natureza jurídica de um direito real, né? Se estuda lá no Código Civil. E a conceituação que o Código Civil dá de propriedade como uma das espécies de direito real é de que a propriedade confere ao particular alguns poderes. O titular da propriedade, não o titular desse direito sobre a coisa, ele exerce alguns poderes ou algumas prerrogativas. Isso varia um pouco do doutrinador, nomenclatura. Mas o proprietário, ele tem as faculdades ou os poderes ou as prerrogativas de usar o bem, seja móvel ou imóvel. Ele tem o direito de usufruir aquele bem, né? Ele tem o direito de dispor do bem, dispor é alienar o bem a qualquer título. Ele também tem a prerrogativa de reivindicar o bem, na posse de quem quer que esteja de forma indevida. Tá? Então, essas são as faculdades do proprietário. O possuidor também tem o possuidor direto, né, também tem alguma dessas propriedades. Ele só não terá a propriedade de, ou propriedade não, desculpa, ele só não terá a faculdade de dispor do bem, porque essa é única e exclusiva do proprietário. Tá? Bom, sabendo-se então que pessoas naturais e pessoas jurídicas podem ser titulares de propriedade de bens móveis e imóveis, o tema do direito administrativo é o seguinte: o Estado vai intervir na propriedade alheia, na propriedade privada. Tá? E por que que o Estado ele intervém na propriedade privada? Hum, poxa, estou quieto. Oi? Interesse público. Também, também. Poxa, eu estou quieto aqui na minha propriedade, usufruindo dela, usando dela, né? E aí vem o Estado aqui me encher. Como é que funciona isso? Por que que o Estado pode fazer isso? Benefício da coletividade. Benefício da coletividade, interesse público são sinônimos. Quero um pouquinho antes disso. O que é o Estado? Detentor legítimo do monopólio do poder, é isso? Muito bem, a professora Gisela Maria Bestre ficou feliz com você. Ah, o Estado é o detentor legítimo do monopólio do poder, como eu já expliquei em alguma aula passada para vocês. E o Estado ele é formado por três elementos. Quais são os elementos que compõem o Estado? Assim, Povo, território e governo soberano.
Povo, território, você falou povo, né? Isso, povo, território e governo soberano. Isso, soberania, muito bem. O Estado ele tem um território, existe um povo, geralmente é nacional, neste território, e sobre este território e sobre este povo ele exerce o seu poder soberano, que é esperado que tenha sido lhe concedido através de uma Constituição, né? Aquilo que constitui, um documento que constitui o Estado, né? Funda o Estado. Bom, senhores, se o Estado ele exerce soberanamente o seu poder sobre um território, isso significa dizer que neste território, nessa porção territorial, há bens, sim ou não? Há bens móveis e imóveis nesse território, sim ou não? Sim, né? Quando nós estudamos bens públicos, nós vimos que no início, lá no período colonial, as terras todas eram públicas, da coroa portuguesa, né? Que foi entregando esses bens, dividindo esses bens, concedendo esses bens a particulares, porções de terras a particulares através das capitanias hereditárias e outros instrumentos, né? E esse pessoal foi abandonando, e quando o Brasil se torna um Estado independente, em 1822, é produzida uma lei que determina que, para reorganizar a distribuição da terra brasileira, aqueles que não reivindicassem a propriedade particular, presumir-se que essa propriedade seria, que essa terra seria de propriedade pública, e essas são as terras devolutas. Lembram-se disso? Então, o Estado ele exerce a sua soberania sobre esse território, e nesse território nós temos bens que são públicos e bens que são particulares, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas. E no exercício dessa soberania, o Estado pode, para atender uma finalidade pública, um interesse público, a sociedade, a coletividade, ele pode intervir na propriedade. Até porque, senhores, além desse exercício de soberania, que é aquilo que a gente conversa a respeito de domínio eminente sobre o território e sobre os bens públicos. O que é domínio eminente? É o exercício da soberania do Estado sobre todos os bens que existem no seu território, okay? Inclusive os particulares. E só o Estado é que tem esse poder de domínio eminente. Tá? Pois bem, além disso, acresce-se também o fundamento de que, segundo a nossa Constituição de 1988, a propriedade, o direito de propriedade, ele não é absoluto, certo? Ele é relativo, assim como todos os demais direitos, né? Porque eles devem ser ponderados quando conflitantes com outras garantias e direitos fundamentais. E a própria Constituição Federal, que ao mesmo tempo que garante, né, esse direito fundamental à propriedade a todos que aqui estão, ela flexibiliza o exercício dessa propriedade, dizendo que a toda propriedade deve ser conferida a sua função social. A sua função social. Essa é mais uma razão pela qual o Estado pode intervir na propriedade privada. Okay? Então, esses são os fundamentos, tá, da intervenção do Estado na propriedade privada. E o Estado intervém na propriedade privada em 6 modalidades. 6 modalidades. E essas modalidades, elas são classificadas em intervenções que são brandas. Por que brandas? Porque nelas o Estado intervém e ele limita o exercício de alguns dos poderes do proprietário. O proprietário, ele conserva o direito de propriedade sobre o bem. Ele só tem uma limitação no exercício de alguns dos poderes de proprietário. Então, essas são as intervenções brandas. Quais são elas? A servidão administrativa, a limitação administrativa, a ocupação temporária, o tombamento e a requisição. Essas são brandas, ok? Em todas essas, o proprietário ele não perde a propriedade do bem, ele só tem uma restrição ao exercício de alguns dos poderes de proprietário. Okay? E nós temos uma classificação que diz que há uma espécie de intervenção que é supressiva. Né? Supressiva. Por que supressiva? Porque suprime, porque retira do particular a titularidade do direito sobre a propriedade, de modo que aquela propriedade que anteriormente era do particular, ela ingressa no patrimônio público. O novo proprietário agora é o Estado, seja na pessoa da União, dos Estados, federal, municípios, autarquias, das fundações, das empresas estatais, etc. E tal, okay?
Essas são a única modalidade de intervenção estatal supressiva que nós temos é a desapropriação. Okay? Bom, senhores, falando rapidamente a respeito de cada uma delas, né? A respeito, vamos começar aqui pela servidão administrativa. Servidão administrativa é uma modalidade de intervenção do Estado, branda, que na verdade é um direito real. É um direito real, muito semelhante àquele do direito civil. Mas aqui no caso, senhores, o imóvel que é serviente, porque na servidão a gente tem um imóvel que é, entre aspas, escravo e o outro que é dominante, né? Na propriedade privada, ambos, no direito civil, ambos são privados. Quando a gente traz isso para o direito administrativo, um desses imóveis será um imóvel público, né? Isso geralmente acontece, por exemplo, em ruas, né, ruas públicas, né, em que são feitas servidões para que possa se ter acesso a residências ou a casas de particulares, né? Isso pode acontecer tanto na zona urbana quanto na zona rural. Então, a servidão administrativa é um direito real, essa é a característica que mais lhe destaca. Okay? Caso haja, com essa intervenção, haja algum dano à propriedade particular, evidentemente que o Estado deverá indenizá-lo. Okay? Depois nós temos a limitação administrativa. A limitação administrativa é uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada, de caráter mais geral, abstrato, né, porque ela não é destinada a uma pessoa ou um grupo de pessoas determinadas, né, é uma coletividade, né, que acaba, sabido, né, acaba limitando o exercício do direito de propriedade. Ela é instituída por lei, né, caso, em regra, não cabe indenização, caso, só excepcionalmente, se houver produção de danos ao particular. E os exemplos aqui são aqueles exemplos das construções ao redor de aeroportos, né, que não podem suplantar uma determinada altura, né, a construção, a obrigação de se construir, ou melhor dizendo, de se destinar os pavimentos térreos de prédios a comércios em vias de grande circulação pública, como acontece em Curitiba, né, nas ruas em que transitam os ônibus vermelhos. Vocês podem prestar atenção, né, que os prédios ali, mesmo que residenciais, todos eles no térreo, é tudo comércio, né? Isso é imposição de lei, impostura municipal, né? Então, essa é a limitação administrativa, sempre de caráter geral, né? Não incide, não é destinada a uma pessoa específica ou a um grupo de pessoas específico, como é, por exemplo, a servidão. A servidão ou atinge uma pessoa específica ou um grupo determinado de pessoas, é bem diferente. Bom, nós temos também a ocupação temporária, né, que é uma modalidade de intervenção do Estado, branda, em que o Estado vai, como diz o próprio nome, né, ocupar de forma temporária e não de forma permanente uma porção de um bem imóvel em particular, tá? Geralmente porque o Estado precisa daquela parte ali, porque ele está fazendo uma obra pública muito próxima daquele lugar, né? E para guardar o maquinário, os equipamentos, tal, o lugar mais próximo seria uma propriedade particular, então ele ali faz essa intervenção. Evidentemente que caso se produza dano particular, ele deverá ser ressarcido. Nós temos a requisição administrativa, também como uma modalidade, que é aquela modalidade em que o Estado ele pode requisitar bens móveis, imóveis e serviços, desde que haja um iminente perigo público, né, para satisfazer o interesse público, né. Enquanto perdurar esse perigo público, a iminência do perigo público, o Estado pode realizar requisições de bens e de serviços, inclusive, né. Um exemplo clássico que nós temos é o que nós estamos vivendo já desde um ano, né, com a pandemia, né. Uma vez decretado o estado de calamidade pública nacional, produziu-se uma legislação extravagante, permitindo-se a requisição de bens em todo o território nacional, seja pelos Estados-membros, seja pelos municípios, no exercício de cada uma das suas competências administrativas, ok? Inclusive fazendo a flexibilização até em regras a respeito de licitação e contratos. Casos que deveriam ser licitados passaram a ser alvo de dispensa de licitação, mas isso só é vigente e eficaz, né, enquanto estiver vigente essa legislação excepcional. Bom, evidentemente que caso o uso desses bens requisitados, né, disso decorrer um dano particular, o Estado também vai ter que indenizar.
Por fim, senhores, em relação às modalidades brandas, nós temos o tombamento, que o tombamento, né, tem o seu fundamento na proteção de valores culturais, patrimoniais, históricos e artísticos para a nação brasileira, para o povo brasileiro. Então, naqueles bens, direitos que podem ser palpáveis ou não palpáveis, materiais ou imateriais, tangíveis ou intangíveis, em que seja detectado a presença de algum desses valores, o Estado ele tem o dever de proteger, conservar e preservar estes bens. E ele faz isso através do tombamento, tá? O tombamento ele é feito por um órgão estatal, tem nível federal, tem nível estadual, e é feito um processo administrativo em que bom, aí depende da modalidade de tombamento, né? Porque o tombamento ele pode ser requisitado, ele pode ser requerido, melhor dizendo, pelo particular proprietário, ele pede para que o seu bem seja tombado, ou pode haver o tombamento de ofício, né? Que quando é um bem público, onde se detecta a presença de um desses valores, o poder público lá vai e faz o tombamento, e tem uma terceira modalidade, que é aquela modalidade de tombamento, quando o poder público detecta a presença de um valor desses em propriedade particular, e o particular ainda não se manifestou. E daí é o poder público que deflagra o processo administrativo de tombamento. Então, vai dar um prazo aí para o sujeito se manifestar ou não, vai passar para parecer de um órgão competente, e no final, se ficar decidido que existe realmente um valor histórico ali, um desses valores a serem preservados ou conservados, esse bem será inscrito num livro, ele será tombado. Uma vez tombado, senhores, recai sobre o particular, proprietário, algumas obrigações de fazer e de não fazer, né? E se ele não conseguir custear, porque às vezes, dependendo das características, né, sobre o qual recai o tombamento, isso às vezes custa caro, e esse custo é com ele, evidente, né? Mas se ele não conseguir arcar, ele pode solicitar ajuda do poder público que efetuou o tombamento, né? Então, recai sobre o particular algumas obrigações, de fazer e de não fazer, né? De fazer é a obrigação de conservar o imóvel, de não alterar, por exemplo, se é imóvel, né? Conservar o imóvel nas suas características originais, não alterar as características do imóvel, etc. e tal. Não permitir que construções sejam feitas, né? Isso inclusive afeta terceiros, né? Terceiros não podem construir ao lado, por exemplo, do bem que foi tombado para não impedir a visão a visão sobre aquele bem, né? Como aconteceu com a ponte de Florianópolis, acho que eu contei essa história para vocês, da ponte Hercílio Luz, né? Existem, geralmente o que a gente mais conhece assim são imóveis que são tombados. Aqui em Curitiba nós temos vários, mas não só imóveis são tombados, tá, senhores? Bens móveis são tombados, canções são tombadas, quadros são tombados, tá? Então não é só bens imóveis que são alvo de tombamento. Os objetos alvo de tombamento pode ser bem imóvel ou imóvel, desde que seja detectado neles a presença de algum desses valores previstos na Constituição. Tudo bem? Bom, em regra, o tombamento não admite indenização, tá? Por fim, senhores, nós temos a desapropriação, e agora nós ingressamos naquela modalidade interventiva estatal que suprime a propriedade do particular, de modo que a propriedade passa para o domínio público, para o patrimônio público. E, em relação à desapropriação, o que nós temos que saber, assim, rememorar, é que a desapropriação, antes de falar dos seus procedimentos, né, vamos falar das características gerais da desapropriação, só um pouquinho, porque agora deu uma luz muito forte aqui no meu olho, eu fico o dia inteiro no computador, tá me doendo o olho. Só diminuir isso aqui, senão não vou aguentar dor de cabeça depois. Tá? A desapropriação, como disse, senhores, o particular, ele perde o direito à titularidade, à propriedade, a propriedade passa para o patrimônio público do Estado, tá? Então, a desapropriação, nesse sentido, ela é uma forma de aquisição originária da propriedade, não derivada, tá? Uma forma de aquisição originária da propriedade. O fundamento é o atendimento ao interesse público e sempre tem indenização. Sempre, entre aspas, né? Existe uma exceção, que é a desapropriação com fisco,
né, que é aquela que recai sobre bens imóveis que são utilizados para a plantação de psicotrópicos ou exploração de trabalho escravo. Né? Nesses casos, ocorre a desapropriação, mas evidentemente que como aquele imóvel é utilizado para fins ilícitos, não haverá a ajuste prévia indenização. Mas, porém, nos demais casos, sempre existe a indenização, que varia, né? Como é que paga, se é em dinheiro, se não é, se é em título, qual que é o tipo de título, tem que saber essas coisas que vai indicar na prova, né? Enfim, existem alguns bens, né, que não podem ser alvos de desapropriação, né? Quais são os bens que podem ser alvo de qualquer tipo de bem pode ser alvo de desapropriação? Né? Tanto os bens móveis quanto imóveis, né? Mas existem alguns tipos de bens que não podem ser desapropriados, como, por exemplo, os direitos de personalidade, o teu nome, por exemplo, a tua honra, a tua vida, isso não pode ser desapropriado, né? Existem alguns casos de impossibilidade também jurídica de desapropriação, quer dizer, faticamente era possível ter a desapropriação, mas a lei impede que aquele bem seja desapropriado. E os casos estão ali no artigo 185 da Constituição, que diz lá que são insuscetíveis de desapropriação, né, só que para fins de reforma agrária. Então, é um tipo específico de desapropriação. O que não pode desapropriar para fins de reforma agrária, proibido juridicamente, né? A pequena e a média propriedade rural, né, desde que o proprietário não possua uma ou outra, ou a propriedade, independentemente do tamanho, desde que ela seja produtiva. Então, esses dois casos, a Constituição, é a própria Constituição que impede a desapropriação, só que para fins de reforma agrária. Tá bom? Em relação aos bens públicos, né, que vocês fizeram o trabalho, eu não vou falar nada porque ainda tem prazo, né, para fazer para entregar o trabalho, né, vai que eu falo aqui, daí vai começar a chover e-mail, essas coisas, né, professor, estou mandando de novo o trabalho, né, deu uma melhorada nele, então vou deixar os bens públicos de lado, tá bom? Enfim, continuando aqui, senhores, modalidades de desapropriação, né? Nós temos as seguintes modalidades de desapropriação: a desapropriação comum ou ordinária, que é aquela cujos fundamentos são um desses três, ou é necessidade pública, ou é utilidade pública, ou é interesse social, né? Uma dessas três aqui é que dá ensejo à desapropriação comum ou ordinária. Nós temos uma segunda modalidade de desapropriação, que é a desapropriação, na primeira, desapropriação comum ou ordinária. A próxima é a desapropriação extraordinária. Por que é extraordinária? Porque aqui, senhores, a desapropriação ela vai se dar em razão de uma prática não desejada do particular. E isso pode acontecer tanto em imóveis que estão na zona urbana, quanto em imóveis que estão na zona rural, né? Quando a gente fala nos imóveis que estão na zona urbana, a desapropriação, nesse caso extraordinária, ela está prevista na Constituição, mas também ela é regida pelo Estatuto das Cidades, e diz mais ou menos assim, que quando o proprietário de um imóvel urbano não dá a ele a sua função social, o Estado, ele pode fazer três coisas. E essas três coisas estão numa ordem. Então, primeiro ele faz um negócio, se não der certo, não dá efeito, ele faz um segundo. Se não dá efeito, aí sim ele passa para o terceiro e último remédio, não tem mais o que fazer, tá? No primeiro caso, o Estado ele vai tentar dividir, parcelar o terreno. E, mesmo não dando certo, o Estado pode passar por uma segunda hipótese, né? Tentando coagir, forçar, né, o sujeito a dar uma função social à sua propriedade, que é instituir o IPTU progressivo, né? A alíquota do imposto sobre a propriedade territorial urbana, que geralmente aí é uns 2%, 3%, né? O Estado, de modo a compelir o sujeito a dar uma destinação social ao seu imóvel, ele pode, ao longo dos anos, ele pode ir aumentando a alíquota do IPTU de forma progressiva, até no máximo chegar a 15%. Né? Isso é uma limitação imposta pelo próprio legislador, porque se entende que a partir de 15% estaríamos diante de um efeito confiscatório do tributo, isso é proibido pela Constituição. Bom, mesmo que isso não der certo, mesmo tributando lá em cima, o sujeito continua ainda. Bom, aí o último caso é o remédio mais grave, aí é a desapropriação, essa desapropriação extraordinária, tá? Bom, a desapropriação extraordinária também pode decidir sobre bens imóveis, e aqui a gente fala da desapropriação para a reforma agrária, tá? Que ela não pode incidir sobre aqueles dois tipos de imóveis, pequenos
ou de média propriedade rural, desde que o sujeito não tenha outra, e a propriedade independente do seu tamanho, desde que ela seja produtiva. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então tá. Eu vou deixar a confisco por último, tá? Depois eu falo da confisco. Bom, fazendo ainda uma comparação entre essas duas modalidades, né? Quais são os bens que são objetos da desapropriação ordinária? Aquela que é por utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Qual que é a diferença desses, né? Bom, a lei que trata da desapropriação, ela diz o que é necessidade pública, né? Então, sempre está ligado com algum motivo de emergência. Aquilo que não tiver ali e também não for interesse social, a gente entende que é utilidade pública. Tá? Os casos de interesse social estão previstos no artigo 2º da lei específica que trata da desapropriação por interesse social. Tá? Então, é um rol específico. Bom, quais são os bens sobre os quais pode recair a desapropriação ordinária? Essa que tem esses 3 fundamentos, né? Qualquer tipo de bem pode ser desapropriado. Né? Evidente, aqueles sobre os quais existe uma possibilidade física, material, como o direito à vida, à personalidade, essas coisas, e aquelas exceções constitucionais. Né? A indenização aqui é sempre prévia, justa e em dinheiro. Prévia, justa e em dinheiro. Tá bom, em relação à desapropriação extraordinária ou sancionatória, por que sancionatória? Né? Porque decorre do mau uso do direito de propriedade pelo particular, seja uma propriedade urbana ou uma propriedade rural, como a gente já viu, a competência para a desapropriação do imóvel rural, né, da propriedade urbana, é só dos municípios e do Distrito Federal, tá? Porque como é uma desapropriação e o imóvel está na zona urbana, e quem é responsável pela zona urbana é o município, então quem é competente para isso, para declarar pela primeira fase, né, a fase declaratória da apropriação, é o município e o Distrito Federal também, porque daí o Distrito Federal é um misto, né, entre município e Estado-membro. Né? O objeto aqui é só bem imóvel urbano, tá? E a indenização aqui também é diferente. A indenização aqui é em títulos da dívida pública, né, resgatáveis em até 10 anos. Resgatáveis até em 10 anos, tá bom? Não existe um procedimento específico, né, e a gente acaba utilizando o procedimento da desapropriação comum. Em relação à desapropriação sancionatória sobre imóvel rural, né, evidente qual que é o objeto sobre o qual ela recai, né, os imóveis rurais. E aqui a competência para declarar a primeira fase, né, do processo, a fase declaratória, a competência é exclusiva da União. Bom, alguns imóveis não podem ser alvos imóveis rurais não podem ser alvo dessa desapropriação, como a gente já disse, existe indenização, ela é prévia, ela tem que ser justa também, só que aqui não é em dinheiro, né? Em títulos da dívida agrária, eles são resgatáveis em até 20 anos. 20 anos, tá? Por fim, nós temos a terceira modalidade de desapropriação, que é a confiscatória. Tá? Aqui não existe indenização. Por quê? Porque essa desapropriação ela tem causa, tem motivo, né? Ela se move em razão do uso o uso ilícito que é dado ao imóvel. Né? São aquelas propriedades urbanas ou rurais, em qualquer lugar do Brasil, né, em que é utilizada para a plantação de substância psicotrópica, né, que causa dependência química, ou é utilizada para a exploração de trabalho escravo. Nesses casos, a competência para declarar é só da União, tá? E não existe indenização. Tudo bem? Bom, senhores, a desapropriação, esse é o direito material da desapropriação. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o direito processual da desapropriação, são os procedimentos, né? O procedimento pelo qual se dá a expropriação da propriedade privada pelo poder público. Bom, senhores, aqui nós temos duas fases, né? Existe uma fase que a gente chama de declaratória, que pode ou não culminar com uma fase judicial. Tá? Que pode ou não culminar com uma fase judicial, que a gente chama de ação de desapropriação. Bom, na fase declaratória, senhores, o Estado, quando ele detecta, né, um interesse público sobre um determinado bem, ele vai lá e faz um decreto, elabora um decreto, né, descrevendo minuciosamente aquele bem, e vai dizer qual é a finalidade pública que ele vai destinar aquele bem quando terminar o processo de desapropriação, ou seja, quando o bem já for da propriedade do poder público. Tá?
Então, isso é a fase declaratória, né, que a gente fala assim, competência, né, para desapropriar, para fazer o decreto expropriatório. Ainda não houve a perda da propriedade. É apenas uma declaração de que o Estado tem interesse em desapropriar um determinado bem, tá? É isso que dá ensejo, né, que inicia o processo de desapropriação. Quem tem competência para declarar para produzir um decreto desse, declarar a desapropriação? Não são todos os entes políticos, União, Estado, Distrito Federal, os municípios, algumas autarquias, desde que haja previsão legal na lei que criou a autarquia. Então, por exemplo, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a sua lei, ela tem a previsão, a sua competência, o seu rol de atribuições de efetuar a fase declaratória da desapropriação, né, quando for do seu interesse. Né. Bom, algumas coisas importantes, né? Quando se publica esse decreto de desapropriação, alguns efeitos são produzidos. Né? Esses efeitos é importante que a gente saiba, né? Primeiro é o efeito seguinte: uma vez publicado esse decreto, isso dá autorização para que os servidores públicos ingressem no bem alvo da futura desapropriação. Ingresse, né? Por que o cara vai ingressar? Para saber o estado do bem, se vai precisar fazer alguma coisa, não vai, inclusive para fazer o cálculo do valor da indenização. Por isso que autoriza para ingressar no interior do bem. Então, essa é a primeira função, né, autorizar o ingresso. Segunda função, para fazer o cálculo da indenização para o particular. E o terceiro efeito é o início do prazo de caducidade desse decreto. Porque esse decreto, senhores, que diz que o Estado tem um interesse em determinado bem, ele tem um prazo. Se passar esse prazo e não terminar o processo de desapropriação, ele caduca, ele perde a sua validade, né? E daí vai ter que fazer tudo de novo, tá? Então, assim, quanto que é esse prazo? Muito bem, 5 anos. Quando é que começa a contar esse prazo? Quando é que começa a contar o prazo? A publicação do decreto, né, crianças? A publicação do decreto já produz efeitos. Então, assim, publicou o decreto, tem 5 anos para desapropriar, para consumar o procedimento de desapropriação. Se ele não for consumado dentro desses 5 anos, o Estado ele só pode renovar, fazer um novo decreto sobre esse mesmo bem depois de 1 ano. Então tem que esperar 1 ano, depois é que faz um novo decreto, tá? Se for desapropriação por interesse social, o prazo é de 2 anos. Né? Tem que esperar 2 anos para depois fazer um novo decreto, tá bom? Tudo bem, Cris? Ok. Continuando então. Bom, nessa fase declaratória, imagine-se que de duas formas ela termina. O poder público ele vai dizer lá para o proprietário: tem interesse no teu imóvel, eu quero pagar tanto por ele. Você aceita? Ele pode dizer aceita. Aceitou, ótimo, né? Terminou ali. Vamos até o cartório, né, e vamos fazer a transferência da propriedade. Vamos averbar isso na escritura, tranquilo, faz a transferência da propriedade. Isso não é o que costuma acontecer, né, porque o proprietário ele, geralmente discorda do valor indenizatório proposto pelo Estado. E é nesse caso em que o particular não concorda com o valor indenizatório proposto pelo Estado, o Estado ele não tem como obrigar o sujeito a concordar com isso. O Estado não tem como. E como o processo não vai adiante, o que o Estado tem que fazer? Entrar com uma ação de desapropriação. Aí o Estado ingressa com uma ação de desapropriação. E agora a gente dá início à fase judicial deste processo de desapropriação, que no início ele tem um rito específico, mas bem no início, até a defesa. Ele tem um rito específico que é ditado pela lei específica de desapropriação, depois disso ele segue o CPC, normal. Aí se perde anos lá no CPC. O que é importante que se saiba nesse início, né, é que na contestação, o particular, ele não pode alegar algumas coisas, ele não pode trazer algumas matérias de defesa, né? Então, por exemplo, ele não pode dizer que o decreto é inválido, o decreto expropriatório é inválido, ou que não existe necessidade pública, ou que não existe interesse público,
que não existe interesse social. Não pode. A única coisa que ele pode se defender aqui, senhores, é o seguinte: algum vício formal no processo administrativo de desapropriação, ou, pode trazer as duas, ou uma só dessas, o desacordo a respeito do valor indenizatório. São só essas matérias de defesa que ele pode trazer. Ok? Bom, a competência agora para executar, né, ingressar com a ação judicial, né, de quem? Bom, de quem pode declarar, então, a União, Estado, Distrito Federal tem competência também para executar, as autarquias também têm o poder de executar, porque tem o poder de declarar, e aqui tem uma galera que não tem competência para declarar, mas tem competência para executar. Então, tem que alguém declarar para depois poder fazer a execução. E esses caras são as concessionárias e as permissionárias de serviço público, ok? Os delegatários legais. Esses podem ter competência só executiva, para promover a ação de execução, mas não para declarar a desapropriação, tá? Bom, existe aqui nesse processo judicial também um negócio bacana que a gente chama de imissão provisória na posse. Tá? Às vezes o Estado ele quer ingressar logo dentro da posse, logo do bem, né? Para que ali ele já comece a fazer as reformas, etc., para dar a futura destinação a este bem, por exemplo. Então, isso a gente chama de imissão provisória na posse. Isso é um pedido que o Estado faz no processo judicial para o juiz. Tá? E para que o juiz defina este pedido, o Estado ele precisa comprovar algumas coisinhas. Tá? O que o Estado precisa comprovar? Alguém lembra? Ninguém lembra? Tem que ter uma declaração de urgência. O Estado tem que ter feito uma declaração de urgência. Tá? Essa declaração de urgência ela pode constar lá no decreto, né? Pode constar, inclusive, na petição inicial da ação de desapropriação. Tá? Quer dizer, não existe um momento específico para que o Estado faça essa declaração de urgência. Tá? Mas, uma vez alegada essa urgência, uma vez feita essa declaração de urgência, ela não pode ser prorrogada, ela não pode ser renovada pelo Estado, né? Porque o Estado tem 120 dias para requerer a emissão provisória na posse. Ele tem 120 dias. Se ele não fizer em 120 dias, não dá para prorrogar. Tá? Além do mais, senhores, além de ter essa declaração de urgência ser feita nesse prazo, o Estado ele tem que fazer um depósito prévio em juízo, tá? De acordo com os critérios estabelecidos lá pela própria lei, né? E o expropriante, o particular, ele pode fazer o levantamento desse valor durante o processo judicial, mas não a totalidade desse valor, mas de até 80% daquilo que foi depositado pelo Estado. Tá bom? Uma vez citado o particular da ação de desapropriação, o processo de desapropriação segue o CPC no rito ordinário, no procedimento comum. Tá? Bom, como eu já disse para vocês, a defesa do réu ela é limitada, né? Ela é limitada. As únicas coisas que ele pode alegar na sua contestação é vício do processo e o preço da indenização que foi ofertada pelo Estado. Tá? Se o particular continuar não concordando com o valor, o que acontece no processo judicial? Assim, né? O juiz nomeia um perito, e o perito é que vai determinar o valor, e geralmente o juiz ele segue o que diz o perito. Essa é a grande chance. Né? Para se transferir a propriedade em um processo desse, você pega a sentença transitada em julgado, a decisão que transita em julgado, que faz a transferência para o Estado, e leva a registro no cartório em que está registrado o imóvel que foi desapropriado. Tá bem? E para a gente terminar, só assim é que se faz a transferência da propriedade. Tá? E para a gente terminar aqui, desapropriação, temos que falar de duas palavrinhas, né? Predestinação e retrocessão. Né? O que é predestinação? Quando ligado ao imóvel é diferente daquele do decreto. Como é que é? Deu uma cortada? Quando a destinação do bem é diferente daquele que a administração pública tinha dito. Muito bem, muito bem. Quando a destinação dada pelo bem é distinta daquela da intenção inicial do poder público, quando promoveu o procedimento expropriatório.
Então, se escreveu, por exemplo, no decreto que aquele imóvel a ser desapropriado seria uma escola, e daí lá no final a destinação foi para virar uma creche ou para virar um hospital, né? Então, aqui tem uma predestinação. Bom, da predestinação, senhores, surge um direito que se chama direito de retrocessão. Veja, são as palavras diferentes, né? Surge um direito de retrocessão. O que é o direito de retrocessão? É o direito que o particular tem de reivindicar o bem. De reivindicar o bem. Mas isso só surge, esse é o panorama atual, tá? Panorama atual. Esse direito só surge se a predestinação for lícita. Mas como assim lícita? Não pode ser lícito um negócio que diz era para ser creche e virou hospital. Isso está em desacordo. Ou seja, sendo creche e hospital, algum interesse público ele foi atendido. É diferente do caso de, era para construir uma creche. O imóvel veio para o patrimônio público, o que o poder público fez? Foi lá e vendeu o particular. E isso é predestinação ilícita. Isso não pode. Então, assim, é só na predestinação ilícita é que nasce o direito à retrocessão para o particular. Ok? Entenderam? Você entendeu? Só na predestinação ilícita é que surge. Bom, nós temos também uma outra desapropriação, senhores, que é a desapropriação que a gente chama de indireta, né? Ou a gente chama de apossamento administrativo. O que é isso, né? Quando existe essa transferência da propriedade, né, o Estado ocupa o imóvel, só que ele esqueceu de fazer o procedimento de desapropriação. Esqueceu, nossa, foi lá e ocupou. Nossa, mas como assim o Estado esquece de fazer, né? Nossa, o Estado esquece de fazer o procedimento de desapropriação e vai lá e ocupa um imóvel, e vai lá e constrói um hospital, uma escola, alguma coisa assim, né? A pior é o proprietário, né, que só vai descobrir, né, que o imóvel dele foi dado uma destinação pelo poder público anos depois, né? Então, quer dizer, o cara não estava lá muito interessado naquele imóvel. Ou, enfim, independentemente de ele haver interesse ou não, isso a gente chama de desapropriação indireta ou apossamento administrativo, tá? Isso é ilegal, tá, senhores? Mas uma vez feito, feito está. Mas isso não impede, né, não obstaculiza, né, o direito à indenização que o particular tem. Ele ainda tem direito a pedir a sua indenização. Tudo bem? Tudo bem? Existe uma discussão a respeito de qual é o prazo que o particular tem para solicitar essa desapropriação, ou esse pedido de indenização, né? Isso foi consolidado pelo STJ em 2018, e esse prazo é de 10 anos. Tá? Antigamente havia uma discussão se era 15 ou 10 anos, agora é 10 anos, o STJ fechou isso. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Bom, então terminamos nossa revisão sobre intervenção do Estado na modalidade, na propriedade privada. Tá? Vamos continuar aqui falando sobre coisas públicas, né? Vamos falar sobre bens públicos. Tudo bem? Que foi as nossas duas últimas aulas. Tá bom? Sobre bens públicos, senhores, que é importante nós revisarmos, né? Tem que saber, não, antes de falar o que tem que saber, né? Vamos dar um conceito do que é bens públicos, né? O que é bem público? Qual é o conceito de bem público? O conceito de bem público, senhores, é um conceito legal, ele é dado pelo Código Civil no artigo 98, e ele diz assim, que são públicos aqueles bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, e os demais são particulares, né? Isso aqui a gente tira a seguinte conclusão, né? Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Né? Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Estados, municípios, Distrito Federal e a União. Muito bem, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. Quem mais? Tá faltando dois. Autarquias e Autarquias, Autarquias e? fundações públicas. Muito bem, as fundações, muito bem. Então, os bens móveis ou imóveis dessa galera, a gente chama isso de bens públicos, né? E os demais, as pessoas jurídicas e as pessoas físicas, né?
os bens deles são bens particulares. É isso? É isso, sim ou não? E os bens das estatais? As estatais são pessoas jurídicas de direito público ou privado? Direito público. Privado. A pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. Pelo conceito do Código... Senhores, me desculpem, como é que eu estou com dor de cabeça agora? Muita dor de cabeça. Hoje tive uma reunião na Receita a tarde inteira, fiquei na frente desse computador a tarde inteira, está me doendo os olhos. As empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Então, pelo conceito do Código Civil, a gente chega à conclusão de que, por serem pessoas jurídicas de direito privado, os seus bens são privados. Essa conclusão que a gente chega, é isso que vale no direito administrativo atual? Não. Se os Não. bens estão empregados na prestação de serviço público, serão bens públicos. Muito bem, Vanessa, nota 10 para você. Se as empresas estatais são exploradoras de atividade econômica, como todas são, mas exploram a atividade econômica prestando um serviço público, aqueles bens que elas utilizam no emprego, na prestação de serviço público, esses bens são afetados. E são bens públicos, estão sujeitos ao regime jurídico dos bens públicos. Não na sua totalidade, mas algumas coisas do regime jurídico se aplicam. Vocês entenderam? Esse é o resumo de como é que você classifica os bens das estatais. Se elas são exploradoras de atividade econômica em regime concorrencial com os particulares, os bens delas são privados, como, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc. Agora, se ela é uma prestadora de serviço público, os bens públicos que são empregados na prestação de serviço público, esses bens são públicos e, portanto, incide as regras do regime jurídico. Então, o bem, aquela Kombi, né, do Correio, isso é uma empresa pública, prestadora de serviço público, explora uma atividade econômica, mas presta serviço público. Essa Kombi aplica-se o regime jurídico, então ela é impenhorável. Ela é impenhorável, por exemplo. Tudo bem? Ok? Existem algumas classificações também em relação aos bens públicos, e daquelas que eu dei para os senhores, a mais importante delas, né, a mais importante delas, bom, tem uma que é os bens, bens da União, que são os bens federais, então, no artigo 20 da Constituição, nós temos bens dos Estados-membros, né, que está no artigo 26 da Constituição, e temos os bens que são dos municípios, né. Quais são os bens dos municípios? São aqueles que estão dentro do território municipal e que não sejam da União e nem do Estado. Mas existe uma classificação que é mais importante que essa, né? Que é quanto à destinação. E quanto à destinação, o Código Civil, no artigo 99, ele diz que os bens públicos podem ser de 3 espécies: de uso comum do povo, de uso especial, bens dominicais. Bens de uso comum do povo são aqueles que são destinados a toda a sociedade de forma indistinta. O seu uso é, em regra, gratuito, né? O seu uso, em regra, é gratuito, independe de autorização pela administração. Tudo bem? São as praças, as ruas, os parques, os rios, o meio ambiente. Isso é bem público de uso comum do povo. Já os bens públicos de uso especial são aqueles que são utilizados pela administração pública para prestar os seus serviços, que são ocupados pelos serviços, são prestados pelos serviços pela administração. Então, é o prédio onde funcionam as repartições públicas, né, a escola municipal, a Receita, a polícia, onde funciona o INSS, essas coisas, né. Os bens móveis que estão lá dentro, assim, sejam bens de consumo, ou bens, material de permanente, as viaturas, os armamentos, helicópteros, isso é tudo bem de uso especial, né? Os veículos oficiais, os teatros públicos, cemitérios públicos, você vê, senhores, o ingresso num bem desse não é indistinto para qualquer pessoa, né? Só pode entrar num lugar desse quem tem interesse de ir lá entrar, né? Então, você vai entrar no pé da Receita, você não vai lá como você vai numa praça.
Hoje eu vou lá no CAC da Receita, lá vou pedir uma informação, mas enquanto eu espero lá na fila, lá eu faço o meu exercício lá dentro do térreo. Não, não é. Você faz exercício lá no Parque Barigui. Lá é bem de uso comum do povo. A Receita, você vai procurar os serviços prestados pela Receita Federal, né? A mesma coisa, teatro, cemitério, aeroporto, biblioteca que é pública, né? Esses são bens de uso especial. Então, aqui a diferença, senhores, é que o destinatário aqui é o usuário do serviço público, não é de forma indistinta, né? O povo ele pode ter acesso, né, mas para tratar dos assuntos vinculados à competência daquele órgão que está ali prestando serviço, né? O uso também depende do consentimento da administração central e do pé da Receita. Você não precisa pedir autorização, você entra porque você precisa do serviço da Receita, né? Agora, para subir nos andares lá, você vai precisar de autorização, tem um controle interno ali, mas é mais assim para fins de segurança, né? Bom, e o uso também, em regra, é gratuito. Em regra, é gratuito. Tá? Bom, e depois nós temos os bens dominicais. Os bens dominicais são o quê? São aqueles bens públicos que não têm destinação. Eles não foram afetados a nenhuma finalidade pública. Tá? Ou eles são explorados pelo Estado para obter renda. É uma dessas duas coisas. São bens dominicais. Tá? Os bens dominicais que a gente tem, fazer uma vinculação com as espécies de bens públicos, né, são as terras devolutas, terrenos de marinha, esses são todos bens dominicais, né? São bens do Estado que ele não dá destinação nenhuma, não usa para nada. Para não dizer que não usa para nada, ele pode explorar aquele terreno para obter alguma renda, tá? O beneficiário, portanto, desses bens é a própria administração, porque já que eles não têm uma finalidade pública, então o beneficiário é a própria administração, nenhum particular tem acesso aqui, né? Porque não existe um consumo imediato pelo particular desse bem público, como acontece com uma praça, ou o prédio da Receita, por exemplo, né? Eles têm uma função eminentemente patrimonial e eles se submetem ao regime jurídico de direito privado, mas assim, não totalmente ao regime jurídico de direito privado, tem algumas derrogações que a gente já vai ver, tá? Então, assim, só para fechar essa parte de regime jurídico aqui, antes de ingressar nas características. Os bens de uso especial e os bens de uso comum do povo, eles se submetem integralmente ao regime jurídico dos bens públicos, tá? Que a gente já vai ver, vamos rever, né? Já os bens dominicais, eles se submetem ao regime jurídico de direito privado, mas tem algumas derrogações por normas públicas. Vocês entenderam? Ok. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o regime jurídico desses bens, né? Uma vez afetados a uma finalidade pública, né, eles são bens de uso comum do povo ou bens de uso especial, esses bens públicos eles se submetem a um regime jurídico. Eles se submetem a um regime jurídico. E qual é esse regime jurídico? Alguém se lembra das características? Um bem público, o bem público, ele é inalienável, tá? Ele é inalienável. Aqui já começa a primeira distinção, né, em relação aos bens dominicais. Os bens dominicais, para se sujeitarem ao regime jurídico de direito privado, eles são alienáveis, né? Mas, como eu disse para vocês, eles não se submetem integralmente a esse regime. Eles têm que observar algumas normas de direito público. Então, vejam, o dominical, ele é alienável. Só que, para alienar ele, você não faz de qualquer jeito. Existe uma lei que diz como é que faz para vender bem público dominical, e essa lei é a Lei 8.666, né? Que, acho que há 15 dias atrás, dia 27, mais ou menos 15 dias atrás, foi sancionada a nova lei de licitações, tá, senhores? Mais ou menos 15 dias atrás foi sancionada a nova lei de licitações. Ela revoga a Lei 8.666, a Lei 10.520, e o regime de contratação diferenciada. Regime diferenciado de contratação, tá? Existe um prazo de vacatio legis, que acho que é de 2 anos, em que pode ser aplicado a legislação atualmente, a Lei 8.666, 10.520, até que a administração pública se amolde à nova lei, tá? E o particular também, evidente, né? Mas só para dizer para vocês que a nova lei já foi sancionada e foi publicada no Diário Oficial, já faz uns 15 dias. Bom, enfim, como ainda está vigente, aplicável a Lei 8.666,
Se você quiser vender um bem dominical, você pode, ele é alienável, mas tem que obedecer ao procedimento previsto no artigo 17 e 19 da Lei 8.666. Já o bem de uso comum do povo, praça, rua, e os bens de uso especial, as viaturas, por exemplo, isso é inalienável em qualquer hipótese. Você só vai conseguir alienar um bem desse se você desafetar ele. Você desafetar, aí você pode vender. Veja, um bem público, senhores, ele pode ser afetado ou desafetado. Tá? Ele pode ter uma destinação afetada, passa 20, 30 anos, o Estado diz, não quero mais, quero desafetar. Pode, não tem problema nenhum. Você desafetou, ele virou dominical. Virou dominical, pode ser alienado de acordo com as regras da lei. Quero fazer um dominical, agora dar afetação dominical. Deu afetação bem dominical, já não chama mais dominical. Ou é um bem de uso comum do povo, ou é um especial. Regime integralmente de direito público, tá? Então, primeira característica, são inalienáveis. Segunda característica, imprescritível. O que é imprescritível? Eles não são passíveis de aquisição por uso capião. Eles não são passíveis de uso capião. Tá? Bem público não pode ser uso capido. Né? Isso está previsto no artigo 183 da Constituição. Os bens públicos também são impenhoráveis, senhores, ok? Eles não podem ser alvo de ordens judiciais de penhora em processo de execução, tá? O Estado ele não sofre esse tipo de constrição. O processo de execução contra o Estado não é o processo do CPC, onde está prevista a penhora. O processo de execução do Estado é um processo específico, está previsto na Constituição Federal, a gente chama ele de precatório. Tá? Então, é diferente, artigo 100 da Constituição. E uma outra característica, além de ser inalienável, além de ser imprescritível, além de ser... Eu acabei de falar a palavra. Ele é inalienável, ele é imprescritível, ele é impenhorável. O bem público também é imune a impostos, tá, senhores? Artigo 150 da Constituição. O bem público é imune a impostos. IPTU, IPVA, você não paga, tá? E, por fim, bem público não pode ser gravado com direitos reais. Não pode ser gravado com direitos reais. Você não pode hipotecar o prédio da Receita. Não pode. Na verdade, não é o prédio da Receita, é o prédio da União, né? Para ser tecnicamente preciso. Você não pode hipotecar um bem desse, porque eles não são passíveis de oneração por garantia. Né? Não pode ser dado em garantia. Tudo bem, senhores? Vocês têm alguma dúvida? Não? Tudo bem, então vamos para o nosso outro ponto. Vamos falar sobre licitação. Vamos falar sobre licitação. Hoje eu estou desacompanhado. Elas se comportaram bem, né? Que coisa. Elas brincaram escolinha. Estavam brincando escolinha. Quando eu fui lá no quarto, né, a parede estava intacta. Né? Mas a mesa estava tudo pintada. Né? A mesa é meio de plástico, assim, passar álcool sai tudo. Né? Mas estava pintada a mesa, cheia de carimbo. Elas pintaram a mão, carimbaram a testa. Né? Coisa de criança. Todos os papéis jogados no chão, cataram papel crepom. Aqui eu tenho tudo em casa. Tudo. É uma mini escola aqui em casa. Tem tesoura. Tudo que tem uma escola de criança tem aqui em casa também. E daí a mais velha brinca de ser professora, na menor, né, que tem 4 anos de idade. É uma bagunça. E a menor vai. Que você falava menor, ela faz. Uma figurinha, as duas são uma figurinha. Mas é isso. Então, licitação. O que é licitação, senhores? Bom, o Estado, ele precisa de coisas para poder cumprir suas missões, né? Ele precisa de computador, ele precisa de papel, ele precisa de prédio, precisa de carro, precisa de caneta, precisa de café, precisa de água, precisa desses meios para que ele possa funcionar, para que ele possa prestar o seu serviço, né? Precisa de respirador, precisa de máscara, precisa de seringa, precisa de Sputnik, precisa dessas coisas, senão não funciona, né? Enfim, o Estado não produz nada disso. O Estado não produz, né? O Estado produz algumas riquezas, mas é muito pouco. Ele não produz tudo aquilo que ele precisa, né? E como ele precisa, alguém precisa socorrer. Né? Então ele vai adquirir. Isso
com alguém, com um terceiro, né? E esse terceiro é quem? É a sociedade, são os particulares, esses que exploram atividades econômicas, né? E para garantir, assim, que esse processo de escolha dos particulares, né, seja justo, seja igualitário, seja isonômico, os critérios sejam objetivos, para que não haja benefício para ninguém, para que não haja nenhum desvio de dinheiro público, essas coisas, veio uma lei e diz o seguinte, olha, por o Estado adquirir qualquer tipo de bem, por o Estado contratar qualquer pessoa, por ele prestar qualquer tipo de serviço, por o Estado construir uma obra, por o Estado fazer uma reforma num prédio, por o Estado fazer concessão de serviço público, ele tem que fazer isso através de um procedimento que chama licitação. Licitação, então, senhores, é um procedimento, uma sequência de atos, que tem qual finalidade? Escolher um fornecedor que vai prestar para o Estado, vai vender para o Estado aquilo que o Estado precisa, um bem, ou vai prestar um serviço que o Estado precisa, ou vai construir a obra que o Estado precisa, ou vai fazer a reforma que o Estado precisa, ou vai prestar o serviço público de forma descentralizada através de um contrato de concessão. É isso que objetiva a licitação. Tá? Ela é uma sequência de atos que tem esse fim. O fim dela é esse, né? Quem estabelece essa sequência de atos, né, é uma lei, evidentemente, né? Bom, a licitação, ela tem, antes de falar desse procedimento, né, a licitação, ela tem princípios, né, ela tem que obedecer, os 5 constitucionais, previstos no artigo 37 da Constituição. Quais são eles, né? Legalidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e moralidade, tem que obedecer todos eles, e cada um deles tem a sua aplicabilidade dentro da licitação muito específica, né? E também temos, em especial, dentro da legislação que trata da licitação, nós temos princípios específicos, né? Como, por exemplo, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento convocatório é o gênero do qual são espécies do edital e a carta convite, de modo que o instrumento convocatório, uma vez ele é produzido pela administração, mas uma vez ele publicado, ele é a lei da licitação, é a regra da licitação. Então, ele vincula tanto a administração pública quanto os particulares que vierem participar da licitação, né? Então, ambos estão jungidos ao que dispõe o edital. Ninguém pode descumprir aquilo que está no edital. Tá? Por isso que é o que chama o princípio do instrumento da vinculação do instrumento convocatório. Se a administração descumpre o que está previsto no edital, a licitação é anulável, né? Agora, se o particular descumpre o que está previsto no edital, aí depende do tipo de descumprimento para saber qual é a consequência, né? Se ele está na habilitação, ele vai ser desabilitado. Se ele está na proposta, a proposta dele não vai ser a vencedora, mais ou menos assim. Tá? Nós temos um outro princípio, que chama o princípio do julgamento objetivo, né, que é o julgamento, é a escolha daqueles que estão ali participando, né, que vieram competir, né? Qual deles será escolhido, né? Quais são os critérios que a administração pública utiliza para escolher o vencedor da licitação? Bom, o critério, senhores, tem que ser sempre objetivo, né? Não pode deixar isso ao sabor, à consciência, ao juízo de um servidor público, da administração pública, do administrador público, né? Os critérios são objetivos, e os critérios eles estão previstos na Lei 8.666, eles são 4, tá? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e maior lance, tá? Isso são aquilo que a gente chama de tipos de licitação, que são os critérios objetivos para selecionar o fornecedor, né? Quais são eles? Repetindo, né? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e maior lance, tá? Maior lance, tá? O que mais? Então, esses são os princípios, tudo bem? Já que a gente falou de modalidades de licitação, de tipos de licitação, né, quais são as modalidades de licitação que nós temos? Bom, nós temos modalidades de licitação previstas na Lei 8.666 e uma modalidade de licitação prevista na 10.520. Tá? Na Lei 8.666, por ser a lei geral de licitações de contratos, né, a primeira, pioneira lei que tratou disso, né, a gente chama as modalidades nela previstas de modalidades tradicionais, né, e são elas a concorrência, a tomada de preço, o concurso, o convite e o leilão, tudo bem? O leilão, o concurso e o leilão, eles têm objetos, eles têm aplicabilidade específica, só aplicam em alguns casos, independentemente do valor. O concurso é para selecionar trabalhos artísticos, científicos, né? Mediante premiação
né, aos vencedores. Já o leilão é para venda, né, venda de bens inservíveis da administração pública ou aqueles que foram apreendidos ou empenhados, tá? Para venda. Então, daí, quando é leilão, o critério que a gente usa é maior lance, para a escolha do vencedor. Bom, já a concorrência, tomada de preço e convite, elas se aplicam para o mesmo objeto, a aplicabilidade é a mesma, né? Então, elas servem para aquisição de bens, para prestação de serviço, para obra e para reforma, também, e para concessão de serviço público. Na verdade, a concessão é só concorrência, né? Mas, enfim, para se adquirir um bem, prestar um serviço, obra ou reforma, se usa uma dessas três. Tá, mas qual das três? Qual das três? Bom, daí o critério é valor. Para aquelas licitações cujo objeto, cujo valor estimado da contratação é altíssimo, você usa a concorrência. Para aquelas cujo valor é baixo, você usa o convite. E para aquelas cujo valor é mediano, que fica entre o convite e a concorrência, você usa o quê? Tomada de preço, tá? E você pode, sem problema nenhum, mesmo que diante do preço, né, você esteja diante de uma licitação que indique que você tem que usar um convite, modalidade convite, nada impede que você utilize a modalidade de tomada de preço ou concorrência. Por quê? A concorrência, senhores, é o procedimento mais complexo e mais completo que tem. Por quê? Ela é utilizada para aquelas contratações de alto custo econômico, né? Então, ela é a mais ampla, que mais demora, tá? De modo que ela pode ser utilizada por uma tomada de preço. Você está diante de uma tomada de preço que quer utilizar o procedimento da concorrência, pode usar. Se está um convite que quer usar alguma concorrência, pode usar. Se está no convite quer usar uma modalidade de tomada de preço, também pode usar, não tem problema. O inverso é que não pode. Você não pode, na tomada de preço, usar o procedimento do convite. E você não pode usar na concorrência nem o procedimento da tomada de preço e nem o procedimento do convite. Isso é proibido. Bom, aí você também não pode misturar, né? Fazer um híbrido, né? Nossa, eu gostei muito da convite e da concorrência. Então, fazer um híbrido, pegar o bom da concorrência e pegar o bom do convite. Eu vou criar uma nova modalidade de licitação, botando essas coisas no liquidificador e sai uma nova modalidade. Não pode, não existe combinação entre modalidades de licitação. Isso é proibido pela legislação, tá? Pois bem, senhores, existe uma outra modalidade de licitação que foi prevista em uma lei específica, que é a Lei 10.520 de 2002, tá? Que a gente chama ela de pregão. Tá? O pregão ele tem uma aplicabilidade que é ampla. Para que se usa o pregão? Né? Se usa para aquisição de bens e serviços comuns. Aquisição de bens e serviços comuns, independentemente do valor. Independentemente do valor. Então, assim, se o objeto da tua licitação é aquisição de um bem ou um serviço comum, você usa pregão. Independente do valor. Agora, se você está adquirindo um bem ou um serviço que não é comum, aí você tem que usar uma concorrência, uma tomada de preço, um convite, dependendo do valor da contratação. Tudo bem? Então, o pregão, senhores, por que ele surgiu, o pregão? Né? Bom, ele surgiu porque a administração pública estava utilizando procedimentos de licitação, tipo concorrência e tomada de preço, que são complexos, para satisfazer necessidades públicas que são ordinárias, corriqueiras, que são simples, né? De comprar água, comprar café, comprar papel, comprar computador. Para que fazer uma concorrência? Para que fazer uma tomada de preço que demora demais, né? Então, tiveram assim, vamos fazer uma modalidade que seja mais flexível, que seja mais célere, né? Que não seja assim tão formal quanto as modalidades tradicionais. Então, fizeram o leilão, o pregão, desculpa. E o que torna o pregão mais célere, né? Bom, fora os prazos que são mais curtos na modalidade pregão do que das modalidades tradicionais, o pregão ele tem um negócio que é fantástico, né? Porque nas fases da licitação, existe uma inversão das fases. Enquanto lá nas modalidades tradicionais, as fases são habilitação de todos, né? Verifica a habilitação de todos, para depois ver a proposta de preço dos habilitados, o pregão tem uma sacada sensacional, inverte isso. Primeiro você seleciona o cara que tem o melhor preço e depois vê a habilitação só dele, não precisa ver a habilitação de todo mundo. Então o pregão tem essa inversão de fase, assim, que dá uma celeridade gigantesca no certame. Tá? E essa é a grande sacada do pregão. Né? Bom, senhores, em relação às modalidades de licitação, acho que são essas coisas principais a serem faladas. Né? Elas têm, cada qual tem o seu procedimento, né?
E quando a gente fala em modalidades tradicionais, a gente não precisa falar da modalidade de cada uma delas, né? Não precisa falar da modalidade da concorrência, da tomada de preço, do convite, do concurso, não precisa, porque você usa a modalidade concorrência, que é a mais completa que tem, ela serve como paradigma, como adaptação para as demais. Como assim adaptação para as demais? À medida em que você vai descendo no valor, tomada de preço, convite, os prazos da publicação do edital vão ficando menores, etc. e tal. Vai ficando mais simples e mais célere o procedimento, mas continua assim demorado. Tá? Então, você sabendo o procedimento da concorrência, você sabe o procedimento de uma tomada de preço, de um concurso, de um leilão normal, você sabe, sem problema nenhum. Você só precisa fazer as adaptações naquilo que elas se diferem. As diferenças, elas residem basicamente em prazo de publicação de edital. Tá? Cada qual tem sua publicação. A concorrência tem 30 dias, pode ser 45. A tomada de preço é 15 dias, mas pode ser 30 dias. Né? A carta convite tem o seu prazo, o concurso tem o seu prazo, 45 dias, o leilão tem o seu prazo, o pregão tem o seu prazo, 8 dias úteis. Prazo de impugnação e prazo de pedido de esclarecimento do edital, as modalidades tradicionais têm o seu prazo, é igual para todas. O pregão tem o seu prazo específico. Tá? Então, é nessas coisas que elas acabam se diferindo também. Bom, senhores, aqui no procedimento eu vou apenas me deter a falar para vocês a respeito da tomada de preço, não, da fase da habilitação. Né? Porque, assim, nas modalidades tradicionais, como é que se dá o procedimento, né? Uma vez publicado o edital, porque a licitação, eu falei para vocês, ela tem uma fase interna e uma fase externa, né? A fase interna, ela acontece dentro da administração, não tem, em regra, não tem participação do particular, é só servidor público que trabalha naquilo, fazendo um termo de referência, projeto básico, correndo atrás de orçamento, preparando a minuta do edital, manda lá para a procuradoria analisar o edital, faz reserva orçamentária, atos assim internos da administração. Só depois que é publicado o edital, já aprovado pela procuradoria, né, pelo crime de legalidade, é que se instaura a fase externa da licitação. É aqui que os particulares realmente vão participar, aqueles que quiserem participar, evidentemente. Né? E é essa sequência de atos aqui que nos interessa. Né? E aqui a licitação é basicamente, ela é composta por dois momentos, uma fase da habilitação e uma fase da proposta de preço. Em seguida vem a adjudicação e depois a homologação. No pregão, inverte-se, né? Primeiro o preço, depois a habilitação, a adjudicação e a homologação. Então, vamos falar um pouquinho sobre a habilitação, né? Veja, o Estado, como eu disse para vocês há uns 5 minutos atrás, ele não produz nada para satisfazer, para ele ter esses meios, para cumprir as suas missões, ele vai em busca da sociedade, né, dos particulares. E para escolher esses particulares, né, a lei criou alguns critérios objetivos de escolha nesses casos, né? E os critérios, como eu disse para vocês, são aqueles, né? Menor preço, técnica e preço e maior lance. Então, assim, é o objetivo do negócio. Professor, mas como assim a melhor técnica é objetivo? Melhor técnica para você é uma coisa, para mim não, querido. Na administração a gente transforma a melhor técnica numa fórmula matemática. Essa fórmula matemática dá um número, e esse número é o objetivo. Por isso que o critério é o objetivo. Tá? Pois bem, mas não basta só isso. Né, para a administração pública selecionar um vencedor. Não basta que o sujeito tenha a melhor técnica. Não basta que o sujeito tenha o menor preço ou tenha um maior lance. O sujeito ele precisa preencher os requisitos de habilitação. Né, ele precisa ser considerado habilitado pela administração para poder ser contratado por ela. Né, e quais são esses requisitos de habilitação? São requisitos de habilitação jurídica, requisitos de habilitação fiscal e trabalhista, requisito de habilitação técnica e requisito de capacidade econômica. Tá? São esses 5 requisitos. Então, veja, o Estado, muito embora o particular venha a uma licitação e apresente o menor preço, o Estado ele não contrata quem não funciona juridicamente regular, ele não contrata quem deve para ele não contrata quem deve por empregado, ele não contrata quem não tem experiência, ele não contrata quem não tem cacife para suportar o futuro contrato, cacife financeiro para suportar o futuro contrato, a futura contratação, aquilo que está sendo licitado.
Assim, isso aqui eu estou dizendo assim num português bem claro para vocês, tá? Isso aqui não é nem um pouco acadêmico, né? Porque isso aqui é uma aula de revisão. Mas a técnica eu já dei para vocês na aula específica, né? Então, assim, funcionar regularmente, isso é habilitação jurídica. Então, veja, como é que uma empresa, uma pessoa jurídica funciona regularmente? Quais são os critérios jurídicos para isso? Ah, professor, minha empresa funciona regularmente. Eu abro ela todo dia às 8 horas da manhã, às 6 horas da tarde, está funcionando regularmente. Não é esse funcionamento que eu quero. Eu quero funcionamento jurídico. O que é uma empresa regular do ponto de vista jurídico? É o funcionamento, tá? Funcionamento. Estando em dia com todas as suas obrigações fiscais e demais. Na junta comercial, Quem falou? Larissa, precisa demonstrar o ato constitutivo da empresa. Precisa. O que precisa fazer com o ato constitutivo? Precisa indicar, né, que a pessoa é habilitada, que ela regularmente tem a sua atividade empresarial. Registro. Isso. É o registro do ato constitutivo no órgão competente, né? Se for uma sociedade empresária, se já tiver grande empresarial, né? Se for uma sociedade empresária, na junta comercial. Se uma sociedade não empresária, é no cartório, tá? Então, isso é funcionar regularmente do ponto de vista jurídico. É ter os seus atos constitutivos registrados no órgão competente. Tá? Agora, o que é regularidade? O que é não ser devedor do Estado? O Estado não contrata devedor. Olha que tem devedor. O que significa? Estar em dia com todas as obrigações, tributos, trabalhistas, impostos. Muito bem, muito bem. Como é que faz a prova disso? Através da certidão negativa? Muito bem, certidão negativa ou uma certidão positiva com efeitos negativos. Muito bem. O Estado também não contrata quem deve para os seus empregados. Isso a gente chama de regularidade trabalhista. Isso também se prova como, né? Você pega o CNPJ da empresa, vai lá no site do TST, um link específico, bota lá e ele vai emitir uma certidão. Tem que ser negativa, se for positiva, não cumpre com seus requisitos. Tá? A empresa também tem que ter cacife econômico, né, para suportar o futuro contrato. Isso a gente chama de regularidade econômica, de capacidade econômico-financeira de suportar o futuro contrato. Essa capacidade econômica, ela é indicada através de índices contábeis. Índices contábeis. Bom, a gente tira isso dos livros empresariais. É o contador que faz isso, tá? Qualquer empresa regularmente constituída, ela tem, qualquer empresa, assim, menos aquelas que são dispensadas da escrituração mais formal, né? Aquelas que realmente têm que prestar toda a escrituração, elas, nos seus livros empresariais, elas têm esses índices, né? Eles têm que ser maior que um. E, por fim, senhores, tem que comprovar que tem capacidade técnica para prestar aquele serviço, né? Para construir aquela obra, para prestar aquele serviço, para vender água, tem que mostrar que tem capacidade técnica. É, né? Aquilo que eu costumo chamar assim, de experiência no objeto. Né? Como é que se prova isso? Através de declaração de terceiros. Terceiros é que declaram que essa empresa já prestou esse serviço para mim, o que já vendeu para mim, não teve nenhum problema, etc. E tal. Tá? Uma declaração no papel, o papel aceita qualquer coisa, né? E aqueles que trabalham com licitação de contrato sabem, né, que todo atestado, a administração tem que colocar uma lupa em cima, porque a possibilidade de achar um falso ali não é pequena. Bem, então essa é a habilitação. O sujeito estando habilitado nas modalidades tradicionais, aqueles que estão habilitados, que cumprem esses requisitos, são chamados de habilitados, são julgados habilitados. E eles, somente eles que passam para a próxima fase, que é a fase do preço, que cada um vai apresentar o seu preço, né? O preço já vem no envelope fechado, não tem competição nas modalidades tradicionais. Então, já vem no envelope fechado. Aí a administração, numa segunda sessão, chama os habilitados
e vai abrir o envelope de preço de cada um deles e vai classificar esses preços, né, do menor para o maior, se o critério de julgamento for o menor preço, evidente. E aquele que tiver o menor preço, né, é o vencedor da licitação. Em seguida, faz a adjudicação do objeto, a homologação, estamos prontos para fazer o contrato administrativo. Tá? Da habilitação, cabe recurso, aqueles que foram inabilitados podem recorrer dessa decisão, aqueles que foram habilitados também podem recorrer, porque eles podem recorrer da habilitação do seu concorrente. Da fase de julgamento das propostas de preço também cabe recurso, prazo de 5 dias úteis, previsto no artigo 109, inciso 1º da Lei 8.666. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Bom, no pregão só existe uma inversão de fase. Não é só existe. A principal mudança é uma inversão de fase. Primeiro você vê o preço, e aqui no preço como é que as pessoas oferecem o preço, a administração abre a sessão e os concorrentes eles vão poder ofertar, fazer lances em cima dos seus preços, baixando o preço. Ele estabelece uma verdadeira competição sobre o preço. Né? Ele tem um prazo, tem um tempo que se dá essa competição. Acabou o prazo, qual foi o menor lance que teve aí dentro desse prazo? Foi esse daqui. Tudo bem, você ainda não é vencedor da licitação. Você só é apenas o detentor do melhor preço. Nós agora vamos ver se você é habilitado. Então, todos aqueles requisitos de habilitação, nós vamos ver dele. É habilitado? Ótimo, você venceu a licitação, vamos adjudicar o objeto para você e vamos homologar o certame. Você não é habilitado? Voltamos para a fase do preço, pega a segunda melhor proposta e daí vai ver se o cara está habilitado. Não está habilitado, volta, pega a terceira melhor preço. Vamos ver se o cara está habilitado. Está habilitado, beleza. Da habilitação é que cabe o recurso daí, tá, senhores? Recurso no pregão é só depois da habilitação. Passou essa fase de recurso, aí adjudica e homologa a licitação. Tudo bem? Muito bem. Para a gente encerrar, então, vamos falar sobre o contrato administrativo, né? Então, se seleciona, faz tudo isso para selecionar o cara para vender água, o cara prestar o serviço, para o cara construir o prédio. Então, agora nós vamos firmar o contrato de compra e venda da água, de prestação do serviço de vigilância, contrato de construção da obra, do reforma do prédio. Então, vamos firmar o contrato. E aqui a gente entra na revisão de contrato administrativo, né? E, assim, no panorama geral, nós temos que a administração pública, ela firma contratos, como o particular firma contratos, normalmente. E nesse ponto a gente chama, melhor chamar esse tema de contratos da administração. A administração pública ela pode firmar contratos que são regidos tanto pelo direito privado quanto por normas de direito público. Aqueles que são regidos por normas de direito privado, esses a gente chama de contratos da administração, contratos privados, não típicos da administração, né? Agora, aqueles contratos que são regidos por normas de direito público, esses sim a gente chama de contrato administrativo, que é o tema da prova, né? Contrato administrativo. O que é contrato administrativo? É aquele que a administração pública se faz presente e ele é regido por normas de direito público. Normas de direito público. Esse é o contrato administrativo. O contrato administrativo ele pode ser tipicamente administrativo ou não tipicamente administrativo. Tipicamente administrativo é aquele contrato que só existe dentro do direito administrativo. O exemplo clássico é o contrato de concessão de serviço público. Você não encontra nenhum igual ou parecido lá no direito civil. Agora, há contratos administrativos que você encontra semelhantes lá no direito civil, como é o contrato de locação, contrato de prestação de serviço de energia elétrica, fornecimento de energia elétrica. Você encontra lá no direito civil. Só que por ele estar submetido a uma regra de direito público, puxa para dentro da categoria contrato administrativo. Tudo bem? Ótimo. Os contratos administrativos, eles têm as suas características, né? A primeira é a presença da administração pública nos seus polos, como poder público. Quando a gente diz como poder público, é porque ela está vestida com as suas prerrogativas de poder público, né? É uma relação regida pelas normas de direito público, né? É isso que quer dizer. Contrato administrativo, ele tem finalidade, a finalidade só pode ser pública. Ele é intuito personae, né? Ele é personalíssimo. Por que personalíssimo? O contrato ele vai ser firmado com quem?
A administração pública vai firmar o contrato com quem? Com quem venceu a licitação. Não é com ninguém. É só com o cara que venceu a licitação. Tá? Por isso que é leitor de pessoa, né? O contrato administrativo, senhores, é um contrato de adesão. Né? O particular, ele, na hora de firmar o contrato, ele não discute as cláusulas contratuais. O momento que ele tem para discutir cláusula contratual é lá na impugnação do edital. E mesmo assim a discussão o objeto da discussão é muito reduzido, porque, como a gente está dentro do direito administrativo, boa parte das regras contratuais, elas já são ditadas pela lei. A lei diz quais são as cláusulas contratuais. Está lá no artigo 55 da Lei 8.666, cláusulas obrigatórias. Então, se está previsto na lei, eu não posso discutir aquilo que está na lei, não dá para mudar. Para mudar aquilo lá, eu tenho que fazer uma nova lei. Então, mesmo assim, na impugnação, no prazo de impugnação do edital, quando você faz impugnação de cláusula contratual, o objeto da discussão é reduzido, porque eu só posso discutir aquilo que pode ser modificado, e aquilo que não está previsto em lei. Por exemplo, o valor da multa que eu vou aplicar no caso de descumprimento contratual, isso eu posso discutir. Agora, por exemplo, vou discutir o prazo de pagamento. Não posso discutir o prazo de pagamento, porque o prazo de pagamento é previsto em lei. Eu quero discutir, você não pode colocar essa sanção. Não, eu tenho que colocar essa sanção porque não está previsto em lei. Essas coisas não dá para discutir. Enfim. Então, é um contrato de adesão. Contrato de adesão no seguinte sentido. No momento da assinatura, não dá para discutir as cláusulas contratuais. O momento já foi, lá atrás, lá no momento da licitação. Bom, e o contrato administrativo, senhores, ele se faz conhecido porque nele estão presentes as cláusulas exorbitantes. Né? Que são cláusulas exorbitantes? São aquelas cláusulas que exorbitam do direito comum, do direito privado. Tá? São cláusulas que, se tivesse no contrato de direito privado comum, elas seriam ilegais, porque o particular não tem direito a essas cláusulas. Quem tem direito a essas cláusulas que conferem prerrogativas a alguém é só o poder público que tem direito a isso, porque nós estamos dentro de uma relação que é regida por direito público, por isso. E alguns exemplos, assim, de cláusulas exorbitantes. A administração pública, ela, por essas cláusulas que lhe dão alguns poderes, algumas prerrogativas, ela tem o poder de alterar unilateralmente o contrato. Unilateralmente, não preciso do consentimento do particular. Evidentemente que só em algumas hipóteses e existem limitações matemáticas de se aumentar o contrato para mais e para menos. Tá? Jamais pode alterar o objeto contratado. A administração pública pode exigir garantia do contratado, né? Exigir a garantia. Agora, quem vai escolher a garantia é o particular, mas ele não escolhe qualquer uma, porque quem dá a opção de qual é a garantia que pode escolher é a própria lei. A lei diz lá no artigo 56 as possibilidades de garantia que o particular pode escolher: título da dívida pública, fiança bancária, seguro-fiança e calção em dinheiro. São essas quatro. Então, se a administração pública exige garantia do contrato, o particular pode escolher uma dessas quatro. A administração pública não pode impor. E o valor dessa garantia não pode suplantar 5% do valor atualizado do contrato, exceto quando for licitação de grande vulto econômico, que daí esse valor pode chegar até 10%. Uma outra prerrogativa é que a administração pública pode fiscalizar o contrato, a execução do contrato, se a contratada está cumprindo com seus deveres contratuais. E no caso de descumprimento, da detecção de descumprimentos contratuais, nasce uma outra prerrogativa da administração, que é aplicar sanção a esse contratado. Quais são as sanções que a administração pode aplicar? Evidentemente, garantida a prévia defesa e o contraditório. E recurso também. São elas previstas na Lei 8.666, são quatro: a advertência, a multa, que pode ser moratória ou compensatória, a suspensão temporária de participar de licitação e celebrar contratos com a administração pública por prazo até 2 anos, e a declaração de inidoneidade. Tá? Existe uma sanção prevista na Lei do Pregão, na Lei 10.520, que chama impedimento de licitar, com a União, Estado, Distrito Federal, municípios, pelo prazo de até 5 anos. Então, no caso de descumprimento contratual, a administração pública pode aplicar uma dessas sanções. Ok? Daí, para a gente encerrar essa parte, a gente para de falar, parece um monte de câmera, assim, enfim.
O particular ele tem direito a invocar a seu favor a cláusula do contrato não cumprido. O que significa isso? A tese de defesa da exceção do contrato não cumprido. Ainda bem que eu não dou aula, porque eu não aguento mais escutar minha voz. Tá sem som, Larissa. Eu tô formulando na minha cabeça ainda como é que eu vou dizer. Tá, a exceção do contrato não cumprido. Se você não faz a sua parte, eu não faço a minha. Mas nas causas em que a administração, por exemplo, não efetua o pagamento, o particular só pode reivindicar depois de 90 dias. Muito bem. Veja, num contrato administrativo, o particular ele não tem direito a invocar isso. Ele não tem direito. Se a administração não cumpre a parte dele, o particular tem que continuar cumprindo a parte dele. Por que ele tem que cumprir a parte dele? Porque o serviço público não pode parar. Ele não pode sofrer solução de continuidade. Essa é a palavrinha bonitinha. Ele não pode parar. Então, mesmo que a administração não cumpra com seus deveres contratuais, o particular, mesmo assim, ele tem que continuar cumprindo com a sua parte. Ele não tem direito à alegação em seu favor da exceção do contrato não cumprido pela administração. Você não cumpre a sua, eu também não cumpro a minha. Um contrato administrativo, isso não vale. Mas há exceções. Há casos em que o particular pode se escorar nessa exceção. O primeiro caso foi o que a Larissa lembrou, quando a administração pública atrasa o pagamento por mais de 90 dias. Então, no dia 91, o particular ele pode, se não pagou mais de 90 dias, eu também não vou parar de prestar o contrato e parar de prestar o serviço. E ele tem respaldo na Lei 866, artigo 78. Tá? E a outra hipótese é quando a administração não entrega, né, não libera o local das obras para o particular lá ingressar e começar a executar o serviço. É a segunda hipótese. Tudo bem, crianças? Vocês têm alguma dúvida? Não? Então tá, vou fazer uma chamada, então. Aleteia. Presente. Anderson. Presente. Ana Luísa. Bruna. Mas eu não tô escutando. Bruna. Bruna não respondeu, né? Tá. Emanuel. Presente, professor. Emanuel, presente, professor. Cadê a Bruna? Oi, professor, tô aqui. Presente. Emanuel tá aqui, professor. Ok, Emanuel. Fernando. Gregory. Presente, professor. Jefferson. Caione. Kelbia. Presente. Kathleen. Presente. Larissa. Presente. Lavínia. Leonardo Dias. Leonardo Rodrigues. Presente. Leontina. Letícia Dias. Presente, professor. Luiz. Marcos. Presente. Nathalie. Presente, professor. Nayeli.
Tami, Presente, professor. Vanessa, Presente. Verônica, Presente. Vinícius, Yuri, Presente. Ana Luísa está aí? Não, né? Só um pouquinho, tá, senhores? O Vinícius tá aí, mas o áudio dele não tá saindo. Tá. Tá. Vocês não têm nenhuma dúvida? Tudo bem, senhores. Então, eu agradeço a paciência com que vocês ouviram. Espero que essa revisão tenha sido boa para os senhores. Tá? Tenham uma boa semana, um bom descanso. E a gente se vê daqui a alguns dias. Tá bom? Façam uma boa prova. Muito obrigado. Obrigado, boa noite, professor. Obrigada, boa noite, professor. Professor, Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor.